Vamos à palavra de Deus, o tema do ano. Você sabe que todo ano nós temos um tema. O tema de 2015 é Raízes Profundas. O tema inspirado por Deus. Esse é o tema para 2015 aqui no Tempo das Nações. Diga Raízes Profundas. Vocês podem colocar para mim lá a imagem, por favor, pessoal da Show? Tá, quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Versículo 7. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Essa versão que vai estar aqui, nós vamos ler, é a versão da Bíblia Viva. Tá? Talvez você tenha uma versão diferente, vai mudar algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele, extraindo dele a nutrição. Cuidem de continuar crescendo no Senhor. Tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Digam amém. O tema dessa semana, o tema do ano é Raízes Profundas. O tema dessa semana é quem? É uma pergunta. Em quem deve estar? Em quem nós devemos estar enraizados? Em quem nós devemos estar firmados? Em quem nós devemos estar solidificados? Eu pergunto aos senhores, às senhoras nesta noite, em quem nós devemos firmar as nossas raízes? Em quem? Em quem? Em Jesus. É em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Consumador da nossa fé, que nós precisamos, queridos, firmar a nossa fé, as nossas raízes, a nossa confiança. No informativo, se você não recebeu, os líderes depois do culto passe e pegue lá na saída, os irmãos também. Está aqui o Salmo 20, que é o Salmo da minha vida. E o autor do Salmo 20, que foi o rei Davi, no versículo 7 ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Você pode melhorar o aplauso? Vamos lá, mais animado. Hoje o preto está aqui, então a coisa vai ser mais animada. Diga um amém. É o preto lá e é muito o pastor Camargo aqui na frente. Então nós estamos acobertados hoje. Digam graças a Deus. Levante sua mão e diga: Jesus é bom. Você sabe que Ele merece, né? Vamos lá. Fiquem animados. O homem que escreveu esse salmo, ele tinha a consciência e a experiência, a vivência de que não tem no outro ser para fincar as raízes do que em Deus. Com 16 anos ele foi ungido rei de Israel, embora foi assumir o trono quase 40 anos depois. Durante esse período ele passou em inúmeras situações, começando a sua carreira ministerial tendo que enfrentar um gigante. Ele não foi confiando na experiência dele, porque ele não tinha. Ele não foi confiando no armamento dele, porque não era apropriado para vencer o gigante. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele diz: quem é esse que está zombando de Deus e do seu povo? Na verdade, Davi tinha plena confiança em Deus. Uns confiam na sua capacidade intelectual, outros confiam na sua experiência de vida, outros confiam na sua saúde, na força do seu braço, no currículo que tem, no diploma que tem, no anel que tem. Alguns confiam inclusive na sua falsa espiritualidade, frágil espiritualidade, porque quem confia na sua espiritualidade é fadado a cair logo em seguida.
Eu disse a vocês esses dias, desconfie de quem quer ser o querubim ungido. O último querubim ungido lá se tornou Lúcifer. Desconfie de quem é muito santo, que está todo no céu, que está no céu todo final de semana, que está todo final de semana está arrebatado no céu. Desconfie de pessoas assim, que tudo sente, que tudo vê anjo em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Desconfie de uma pessoa assim, que tudo vê pecado, tudo vê pecado, tudo é um motivo de algo espiritual, que às vezes não é. Desconfie de alguém assim. Diga misericórdia. Talvez muitas pessoas confiam nesse tipo de ação. Eu confio a força do meu braço. Essa pessoa é fadada a perecer, queridos. A nossa confiança não pode estar em outra coisa, não pode estar em carros, em cavalos. Escute, quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, eles eram a maior potência da época. Faraó tinha o maior exército da época. E não esqueça que Faraó, com seus carros, foram afogados no mar de Juncos, no mar Vermelho. E o povo de Deus passou a pé. Então escute, nossa esperança, nossa confiança, nossas raízes precisam estar firmadas, solidificadas em Deus, no Senhor. Porque os céus e a terra podem passar, mas Deus e a sua palavra nunca há de passar. Nossa confiança tem que estar nele. Nós falaremos ao longo desse ano sobre a importância de nós fazermos parcerias, alianças verdadeiras, duradouras, com raízes profundas. Nós vivemos uma geração de alianças muito frágeis, de parceria muito frágeis. O jogador beija o escudo do time hoje, mas se amanhã alguém pagar R$1.000 a mais, ele vai para o outro time e vai beijar o escudo do outro time. As pessoas hoje fazem uma tatuagem da namorada nesse braço, 3 semanas depois tem que apagar e outra. Coisa triste. As pessoas, elas, hoje em dia, nesse mundo, não é? Essa sociedade líquida, frágil, assim também são as alianças, as parcerias, elas são frágeis. A igreja não pode ser assim. Eu dizia hoje pela manhã, queridos, que nós não podemos ser uns romanos melhorados, católicos romanos melhorados, com todo o respeito ao catolicismo, com todo o respeito, não me leve mal. Mas eu quero dizer que, eu disse pela manhã, 99% das pessoas, por exemplo, que vão a uma missa, o padre celebra a missa, as pessoas estão ali, faz a sua reza, terminou a missa, o padre desce e vai lá, passou, não sei como é que chama lá, sacristia, não sei como é que chama, vai, e o povo também sai, vai, e ninguém se conhece, é cada um por si, Deus por todos. Nós corremos esse risco de ser assim, queridos. Não é esse o projeto que eu tenho para essa igreja que Deus tem para nós. Nós precisamos ser uma família de verdade. Nós precisamos nos conhecer. Talvez eu não tenha capacidade de conhecer toda a igreja pelo nome. Isso é um bom sinal. Mas nós precisamos, por isso as células são maravilhosas. Porque está o pequeno grupo. É muito importante que haja entre nós conhecimento uns dos outros. Eu disse à pastora na virada de ano de que houve anos que nós fizemos, embora os jovens fizeram um movimento ali para os jovens, passaram a noite dançando, celebrando, brincando, mas houve outros anos que nós fizemos, e que os irmãos que não tinham família aqui na cidade, que é muita gente, que não tem parente conhecido, a igreja ofereceu um espaço e os irmãos se juntaram para aqui passarem o Natal, para aqui passar a virada juntos, para depois do culto não ficar em casa sozinho assim, ó. Nós incentivamos para que os irmãos estejam juntos uns com os outros. Eu incentivo isso. Eu não sou contra, tem pastor que não quer que os irmãos fiquem juntos. Eu acho que os irmãos têm que estar juntos. O que não pode haver é fofoca, é conversa, meter a vida dos outros no meio.
quando chega esse momento, aí alguém tem que dizer, opa, vamos parar por aqui. Mas eu acho valioso os jovens saírem para lancharem, para fazer, né, comer alguma coisa. Eu apoio isso, eles querem fazer um movimento, nós cedemos o salão. Eu acho bom esses movimentos. Eu acho que nós precisamos fazer mais isso ainda, mais ajuntamentos assim. Não sou contra, sou favorável. E aí tem irmãos aqui que não tem um parente na cidade, só tem a igreja como família. E se nós não montarmos uma rede de alianças profundas entre nós, como é que vai ser essa pessoa? Vai ficar sozinha no meio da multidão. E é o que nós não queremos, claro. Eu dizia pela manhã, por isso que nós colocamos já na porta da igreja uma recepção. Por isso que durante o culto nós fazemos para os irmãos exercer a comunhão. Tem irmão que entra mudo, sai calado, não conversa com ninguém. Quando alguém chega assim para dizer, a paz, boa noite, enruga a testa assim, ó. Aí já espanta o pai, opa, meu Deus do céu. Às vezes tem irmão que passa uns pelos outros, volta a pisar no pé. Mas se candidatar esse irmão para vereador, vai beijar todo mundo na igreja. Nós tivemos umas peças assim, né? Passa uma, 5 anos sem que não cumprimentar ninguém. Aí vai candidatar o irmão para vereador, rapaz, o irmão vira um doce. Aí é visível que tem interesse, né? Meus irmãos, passe pelos outros e cumprimente. Por mais que você não conheça, diga boa noite, a paz, que camisa bonita sua, que bom que você está aí, que bom ver você. Essas coisas abrem o diálogo, esse tipo de ação abre uma via de diálogo. Você acessa uma porta para uma conversa, querido. E aí você não vai ficar sozinho, porque quando você vir a segunda vez, aquele irmão vai dizer, esse irmão me cumprimentou. Quando você vê o irmão na rua, que você acenar, o irmão vai dizer, foi aquele irmão lá que me cumprimentou. Vai te dar uma sensação boa. Isso é igreja. Nós precisamos promover cada vez mais as parcerias entre nós, verdadeiras, queridos. Já teve irmão aqui na igreja, escute, solteiro, jovem, que morava sozinho, ficou doente. Sabe quem socorreu? Foi a igreja, que foi lá, levou no hospital, porque o irmão não tinha parente na cidade. Então, para quem nós vamos ligar? Se precisar de uma situação, a igreja, os irmãos da igreja. Agora mesmo em casa, o meu bole da água estourou lá, estava dentro das 2 horas secando lá, já não estava aguentando mais. Era 6 e pouco, eu disse, meu Deus. Aí liguei para o irmão da igreja, vem cá me ajudar, me dá um apoio aqui. Estava lá comigo. Para quem a gente liga quando precisa? Na igreja, com os irmãos da igreja. Então, nós precisamos formar uma rede de parcerias, de alianças entre nós. Se ficar doente, precisar de uma cobertura, de uma oração, de um apoio, eu posso contar com o meu irmão da igreja. Amém? Podemos contar uns com os outros? Vamos aplaudir Jesus com alegria. Nós falaremos isso mais durante o ano. Vamos falar esse assunto todo o ano. Mas escute, embora nós precisamos formar aliança uns com os outros, parceria uns com os outros, você não pode esquecer que mesmo o irmão que lhe quer bem, mesmo o marido que lhe ama, mesmo o pastor que lhe quer bem, o pastor, o irmão, o marido, a mulher, eles não são perfeitos. Vai chegar um momento que nós não vamos poder suprir a sua necessidade, porque o ser humano é um ser faltante. Ele não consegue suprir 100% a carência do outro, por mais que queira. Então, é muito importante pensar nisso. Nós precisamos montar parcerias e alianças, mas acima de qualquer coisa, a minha confiança tem que estar em Deus, tem que estar no Senhor, porque se em algum momento o meu irmão falhar, mas Deus não vai falhar comigo. Se o meu irmão faltar, Deus não vai faltar comigo. Que bom que você trabalha na igreja. Agora, esse final de ano, nós recrutamos quase 20 novos assistentes pastorais. Hoje tinha um grupo aí servindo a ceia de manhã.
Quem está novo aqui, assistente pastoral, que entrou esse mês passado? Olha aí os quantos. Que coisa boa. Para nós é uma alegria que você trabalhe na igreja. Quem aqui exerce alguma função aqui na igreja? Levante a mão. Trabalha em alguma área da igreja. Olha aí. Meu Deus, quanta gente maravilhosa. Mas escute, nós não podemos vir à igreja simplesmente pelo fato que eu trabalho na igreja, eu exerço uma atividade na igreja. Eu só vou porque eu vou cumprir a escala. Eu só vou porque eu estou de serviço, mas eu não quero. E o que me prende na igreja, o que me segura na igreja é o meu título, é a minha função, é o meu cargo, é a minha responsabilidade. No dia que não tiver mais isso, eu salto fora. Você não pode estar aqui por isso, querido. Nós não podemos servir a Deus, trabalhar na obra de Deus, simplesmente por causa de um título. Mas eu não tenho amor na igreja, na obra dele, na sua palavra, em pessoas. Eu não tenho um relacionamento com Deus. Muito antes de eu ter um relacionamento com a comunidade cristã, com a nossa irmandade, com a igreja, muito mais de ter parcerias com os irmãos da igreja, eu preciso muito mais do que tudo ter um relacionamento com o Senhor Jesus, ter a minha vida de oração, ter o meu tempo com Deus, muito mais do que estar confiando na outra pessoa. Eu preciso estar confiando em Deus, e confiar em Deus é você se lançar no Senhor. Você se lembra de uma encenação que nós fizemos com os irmãos, de vendar os seus olhos e deixar que eu os guiasse, que confiasse em mim, eu os levaria até a frente? Lembra desse culto? Quando você confia em alguém, quando você confia em Deus, você fecha os olhos e deixa Deus pegar você pela mão e levar você por onde Ele quer levar. Isso é confiança em Deus. Quando nós entregamos a vida a Deus. Quando a minha mãe cegou, eu tinha 10 anos de idade, eu tive que ser os olhos dela, e ela teve que confiar em mim. E durante quase toda a minha vida, eu fui os olhos da mãe. Só baixa um pouquinho o meu som, por favor, queridos. Eu nunca a derrubei, ela nunca tropeçou numa pedra, ela nunca caiu. Chegou um momento da nossa parceria que eu estava tão ligado com ela, e ela me entendia tanto, que não precisava dizer mais: mãe, levante o pé, mãe, abaixa o pé, mãe, cuide disso. Eu fazia comandos no braço. Quando eu fazia assim, ela ia para trás de mim. Quando eu fazia para um lado, ela vinha para o meu lado. Quando eu levantava o braço, ela levantava o pé. Quando eu fazia assim, ela estendia o pé. Ela sabia que era para dar um salto. Eu não precisava dizer nada. Os comandos que eu fazia, ela entendia. Tem que chegar um tempo da nossa vida que nós precisamos estar tão íntimo de Deus que os seus comandos nós iremos ler com facilidade. Glória a Deus. A sua direção, que Ele nos guiar, nós iremos fazer, e nós não iremos tropeçar. Sabe o que diz o Salmo 91, está aqui? Salmo 91, no versículo, deixa eu ver, versículos 7 diz: 1000 cairão ao meu lado. E que mais? Mas eu e você? O que Jesus merece, hein? Nossa confiança, nossa esperança precisa estar em Deus, precisa estar no Senhor, queridos. Haja o que houver, o que Deus quer de nós não são os nossos títulos, não é a beleza exterior. Deus não nos quer como uma árvore apenas para dar sombra, mas Deus nos quer como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, para que possam dar o seu fruto sempre. O seu fruto sempre. Meus irmãos, eu sinceramente, eu prefiro muito mais um irmão com o pé no gelo do que um irmão no reteté, um pé no fogo, que não produz fruto. Eu prefiro muito mais um líder, um irmão que é muito
quieto, que não faz muita coisa, mas que é um líder de célula, que ganha almas, que ora, que intercede pelos outros, do que alguém que vê anjo que sobe e desce, fogo e tal, mas não ganha uma alma, mas não tem uma célula, mas não cuida de ninguém, mas não intercede por ninguém. Deus não nos quer simplesmente para bonito, simplesmente para enfeite. Deus quer para nós sermos usados, sermos pessoas valiosas, queridos. Deus não nos quer simplesmente para dizer, eu aceitei a Jesus, eu amo. Mas Deus quer você e eu ganhando almas para Ele. Quando nós chegarmos diante de Deus, Deus não vai perguntar quantas canções você cantou. Deus não vai perguntar quantas vezes você dançou. Deus vai perguntar quantas almas você e eu ganhamos. Você ganhou. Esses são os frutos que Deus quer. Além dos frutos que Deus quer que nós possamos produzir, queridos, Deus quer que as nossas raízes possam se aprofundar nele, que as nossas raízes possam estar firmadas. E isso é muito importante na vida. Eu dizia aos irmãos que eu vejo essa geração de cristão muito frágil. Qualquer vento os leva, qualquer vento de doutrina os leva, qualquer vídeo no YouTube muda a cabeça da pessoa. Qualquer um que diga assim, aqui, Deus está aqui, a pessoa corre para lá. Deus está lá, corre para lá. Deus tem uma profecia aqui, corre para lá. E aí não fica firmado em Deus, nem igreja nenhuma. Fica de igreja em igreja atrás de revelação, atrás de profecia de milagres. Escute, queridos, quem andava atrás de milagres era a multidão, mas os discípulos, eles viviam diariamente com um milagre que era Jesus. E conheciam Jesus da palavra. Glória a Deus. Me perdoe, meus irmãos, me perdoe, não quero ser pesado aos senhores desta noite, mas escute, eu fico preocupado com uma geração de cristãos por esse tempo. A turma faz festa de aniversário, de casamento, de sei de quê, de bodas, e coloca a música do mundo lá, os cristãos mesmo dançar. Por exemplo, ontem celebramos o casamento e fui na formatura do Dagmar, que se formou em Direito. E eu saí de lá dizendo à pastora, que coisa boa essa formatura. Porque muitos convidados não cristãos, muitos estavam fumando inclusive, mas fora do ambiente da festa. Eu achei isso muito bacana. Pessoas não cristãs estavam lá fumando, mas lá no ambiente, lá fora. Mas lá dentro estava música cristã. Pelo menos até a hora que eu estava. Dagmar, seguiu, continuou, né? Porque eu já fui em festa de crente aqui, que até onde na hora que eu estava, tem anjos voando nesse lugar. Aí quando deu meia-noite, que é o meu horário, que eu máximo fico em qualquer lugar, vida, vamos lá. E aí quando eu fui sair lá fora, começou. E não era só não era o Fabiano. Deixa a vida me levar, vida queima Jesus. Eu disse, opa, mas é os irmãos mesmo, só esperaram colocar o pé lá fora. Mas não pode, gente. Você sabe, eu fico preocupado com essa geração de crente que não é muito bem crente, você sabe? A turma não é bem firmada em Deus, gente. Se essas coisas tão simples, a turma não está nem aí. Música do mundo, assim, direto no rádio, no carro. Meu irmão, claro que tem algumas músicas que talvez tenham uma letra bacana, tal, sei lá. Cada um tem os seus gostos. Mas, meu irmão, tem coisa que não edifica. Tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que não acrescenta nada na nossa vida. Por isso que tem muita gente com a mente doente, com o corpo doente, angustiado, sem Deus, sem a paz do Espírito. Você sabe por quê? Porque não está firmado em Deus, porque não alimenta a mente, não alimenta os olhos, o coração, com as coisas que edificam. Sabe de uma coisa? Você que é novo na fé, você que se batizou agora em dezembro, querido, você não pode faltar os cultos da igreja. Quanto mais culto você puder vir, melhor.
Novos convertidos precisam estar assim, ó, sedentos pela palavra de Deus. Nós só temos 4 cultos na semana. Estou orando para nós termos mais. Nós temos domingo de manhã, domingo à noite, terça à noite e sexta de tarde. E às vezes eu fico pensando que tem gente que só vem no domingo e olhe lá. Esses dias o irmão disse a mim: pastor, eu quero saber se eu vou viajar, não vou estar na ceia. Eu disse: tudo bem, mas você vai cear depois? Não, pastor, depois eu vou dar um jeito e vou cear. Eu disse: que bom, porque tem uns irmãos que viajam assim, ó, não toma ceia, e quando chega de viagem não pede para alguém servir a ceia. Meu irmão, a ceia é um símbolo de comunhão. Tem uns crentes que não participam da ceia, a ceia não está nem aí. Ah, mês que vem eu tomo, mês que vem eu participo. Imagina se Deus dissesse assim, ó: mês que vem eu vou olhar para ti, tá? Mês que vem teu coração vai bater, esse mês não vai bater. O que seria de mim? Nós fazemos assim com Deus, e é por isso que às vezes qualquer vídeo nos leva, porque nós não priorizamos Deus e a sua casa. Meu irmão, você viajou e no dia da ceia, quando chegar, diga assim, ó: eu quero cear. Alguém lhe serve a ceia. Não passe um mês sem tomar a ceia. Novos convertidos precisam estar cada vez mais na igreja, na oração, nas orações que a igreja tem. Quanto mais você vir à igreja, mais você ouvir a palavra, mais você vai se firmar em Deus, mais você vai se firmar na palavra, mais você vai ter maturidade, discernimento. Sabe o que a Bíblia diz? Que o aprender vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Faça isso comigo. Diga um amém. Diga raízes profundas. Diga para o seu irmão: querido, tenha raízes profundas em Deus. Raízes profundas em Deus. Queridos, que passem os anos e nós possamos assim estar firmados em Deus. Que passe assim, ó, daqui a 30 anos você está aí, ó, firmado em Deus, na rocha, firmado no Senhor, haja o que houver. Hoje pela manhã eu perguntei quem tinha 10 anos de igreja, muitos irmãos. Quem tinha 20 anos, muitos irmãos. Às vezes vejo pessoas assim muito novas na fé, que não conhecem nada de Deus, assim, ó, fazendo bobagem por aí. Esse dia o irmão disse algo para mim, só que eu disse: irmão, quantos você tem de igreja? 2 anos. Eu disse: vai com calma, irmão, você é muito novo. Embora para Deus os anos não quer dizer, mas em algumas situações para nós quer dizer. Eu não posso basear a minha vida humana, cronológica, a minha história de vida, pela mãe do pastor Camargo. Quantos anos ela tem? 8'2", com unção de 50, um corpinho de 50. Diga glória a Deus. Meu irmão, eu só tenho 41 anos, olha aqui, ó, é o dobro da minha vida. Ela passou coisa que eu nem sei ainda na vida. Você me entendeu? Isso conta. A caminhada conta. Para Deus não faz diferença, mas para a vida conta. Isso é muito importante na vida, irmãos. Tem uns cristãos que começaram ontem, já querem ser muita coisa, já querem ser pastor, já querem, né, sair, já querem, né, toda hora estar no céu. Não é assim, queridos. A vida não é assim. Aí surge qualquer luta, como dizia o irmão Marco, a pessoa vai dizer: meu Deus do céu, querido. Diga misericórdia. Para que serve a raiz? A raiz serve para fincar, para sustentar a árvore. A nossa fé, a nossa vida, meus irmãos, é um sinal da nossa confiança em Deus. Por que existem os ventos? Para demonstrar se realmente nós estamos firmados em Deus. Para que existem as lutas? Para ver se realmente nós temos raiz. Porque aqui, ó, todo mundo é muito bom, todo mundo é muito santo, todo mundo está muito firmado. Está firme, irmão? Estou firme. Como é que diz vocês? Que nem palanque banhado, né? Assim vocês falam? Estou firme.
Que nem palanque banhado, mas que troço estranho, né? Não está firme coisa nenhuma. O que vem as situações da vida para demonstrar quem nós somos de verdade? As lutas não vêm para nos destruir, vêm para cada vez mais nós estarmos firmados. Porque quando mais vem luta, mais que a gente ora, jejuma, faz propósito, se humilha, se aquebranta. Então o que nós estamos passando não é para a morte, não é para a destruição, mas para afirmar mais ainda a nossa vida no Senhor como fez os céus na terra. Glória a Deus. Escute, a raiz também serve para absorver os nutrientes que tem no solo, a água. Então quanto mais você passar por lutas, mais você vai se firmar em Deus, mais você vai ter experiência para contar, mais você vai estar firmado, mais você vai estar alimentado. Não tem um dizer, o que não me mata me fortalece. Não tem um dizer assim? Então você se fortalece cada vez mais, você adquire experiência, você fica calejado, e você pode contar para os outros a sua experiência de vida. Então escute, Deus quer que você possa absorver toda a vida que Ele tem, que nós possamos ser essa árvore plantada em Deus, no Senhor. Se você está em Deus, você pode chorar essa noite, mas quando amanhecer segunda-feira, a alegria vai vir junto com o amanhecer. Que Deus nos abençoe, queridos, que nós possamos estar firmados em Deus cada vez mais, que nossos filhos, se tem uma coisa que nós podemos deixar de legado para os nossos filhos, é a nossa confiança em Deus, é ensinar-nos a confiar em Deus, a estar firmados no Senhor. Eu conheço gente, se o líder de célula se desviar, a pessoa se desvia também. Se o pastor se desviar, se desvia também. Que é isso, irmão? Eu nunca ensinei essa igreja a confiar em mim, em termos de confiança, mas confiar em Deus, confiar como líder, claro, mas não lançar sobre mim as expectativas. Há muitos anos nós pregamos uma pregação inspirada por Deus, como é que se chama? Expectativas mal direcionadas geram frustrações. O pastor agora sim vai suprir todas as minhas necessidades, agora sim eu achei um pastorzão. Não, irmão, todo mundo tem seu defeito, ninguém é tão bom assim não. Coloque em Deus expectativa, coloque no Senhor os teus projetos, coloque no Senhor os teus planos. Se tem uma coisa que a minha mãe deixou para mim, foi a confiança em Deus. Meu pai colocou a faca no pescoço dela e disse: ou tu sai da igreja ou eu te mato. Ela dizia: pode matar, querido, passa a faca, assim, tranquilamente. Ele disse: se tu não sair da igreja, eu vou pegar a mala e vou-se embora. Ela disse: tu que sabe, meu amor, eu amo você, mas sabe uma coisa, e nós vemos isso, eu vivo sem homem, mas eu não vivo sem Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Veja, meu pai não era esses homens que ficavam tenteando: eu vou embora, eu vou sair desse casamento, eu vou te deixar, né? Não, ele pegou as malas e foi, era um homem de palavra. Pegou as malas e foi mesmo. E ela muito mais ainda deixou um modelo para nós, se manteve firmado em Deus. E nunca mais ficou com outro homem até o momento da sua morte. Nunca mais. Mas não deixou a Deus. No culto de Santa Ceia, eu peguei ela nos braços, o último suspiro dela, e eu disse: Senhor, eu entrego a minha mãe nas tuas mãos. Se o Senhor quiser levar hoje, eu libero. Ela é tua, ela te pertence. Então, se o Senhor quiser levar, pode levar. Eu a libero nesta noite. Ela é tua, Senhor. E minha mãe fez assim, ó. E foi. Deixou para mim uma herança. Qual herança? Deixou para mim a confiança em Deus. Está firmado em Deus.
Essa é a herança que nós devemos deixar para os nossos filhos. Nossos filhos precisam olhar para nós e ver nós chorando, passando luta, mas desistindo nunca, porque Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa confiança. Não, eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus está vindo em teu socorro. Confie nele, esteja firmado nele. Você pode